pessoal, tudo bem? Para o vídeo de hoje nós vamos tentar aprofundar um pouco a ideia de vocês sobre polinômios. Mas para isso eu vou retomar um conhecimento que em tese vocês já têm. Ou seja, eu vou partir de um ponto que vocês já têm para depois falar de uma outra coisa. Tudo bem? Vamos lá então? Pessoal, então vamos lá. Aqui na tela cheia tem uma equação de segundo grau. Vocês já devem saber resolver isso. Vocês devem fazer isso aqui. Percebe que agora é muito engraçado. Quando vocês aprenderam isso lá atrás, era difícil, né? Ai, nossa, eu nunca consigo lembrar. Ai, eu erro o sinal, eu troco, não sei o quê. Hoje, a maioria de vocês faz isso com uma certa facilidade. Se tem um pouco de dificuldade ainda, pelo menos já entende. Já sabe do que está sendo falado, já conhece, já viu. Pode até não gostar, mas já viu. Então, a partir desse ponto aqui, nós vamos estudar algumas relações básicas, que vocês já sabem, nós só vamos ampliar, tudo bem? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, se você parar agora esse vídeo e pensar um pouco, e eu vou dar um tempinho para você parar esse vídeo agora e pensar um pouco no quê? O que eu uso efetivamente para resolver uma equação de segundo grau? Bem, se você parou o vídeo, pensou e voltou, o que acontece? Você usa os coeficientes. Então, se você parar para pensar, eu já pus propositalmente aqui, ó, eu já escrevi um, que ele não aparece normalmente. A gente chama esse cara de A e fala que ele é 1. Chama isso daqui de B e fala que é menos 5. Lembrando que o coeficiente ele é do sinal. Tudo bem? Ele não vem sem o sinal. E a gente chama isso aqui, deixa eu só melhorar esse B aqui que está parecendo assim igual a 5. E a gente chama isso aqui, carinhosamente, de C. Tudo bem? Como que eu resolveria isso? Qual seria o próximo passo? Eu não vou resolver, não é meu intuito resolver a equação de segundo grau para vocês agora. Mas mostrar para vocês que a fórmula, a dada fórmula de Bhaskara, né? Ela nada mais é do que menos B, mais ou menos raiz de um tal de delta, sobre 2A. Olha que interessante. Eu tenho aqui só coeficientes. Eu não tenho, a letra x não aparece em nenhum momento, exceto do lado de cada igualdade. Ou seja, eu excluo o x, falo, ó, x é igual a isso. E eu uso para resolver o x o que é me dado de número. Na prática, se eu pensar bem mesmo, a equação de segundo grau nada mais é do que uma expressão aritmética. Eu estou usando soma, eu estou usando radiciação, estou usando divisão. Soma e subtração, radiciação e uma divisão. Ah, tem uma multiplicaçãozinha aqui também, 2 vezes A. Tá? Para ir um pouco mais além, para vocês entenderem, porque talvez quando vocês viram isso, existiu um certo grau de complexidade, esse delta, o que ele significa? Esse delta ele tem uma outra coisa por dentro dele. Ou seja, para simplificar a fórmula, para não deixar a fórmula tão grande ou talvez não tão assustadora, alguns de vocês aprenderam dessa forma, ou seja, o delta separado, aonde delta nada mais é que b ao quadrado menos 4 que multiplica A e multiplica C. Propositalmente eu coloquei as multiplicações ali, mas isso aqui nós escrevemos como 4 menos 4AC. A gente sabe que existe uma multiplicação aqui, porque eu quero refletir com vocês e mostrar para vocês que vocês estão fazendo aqui contas que vocês já sabem fazer. Que são o quê? Isso aqui é um número ao quadrado. Ué, é a potenciação, né? Esse cara é menos 4, número inteiro, que multiplica outro número, que multiplica outro número. Ué, uma multiplicação de 3 fatores, onde um dos fatores é negativo. Vocês aprenderam isso. Então, se vocês pararem para pensar, daqui para cá, ou seja, da onde eu desenhei essa seta para lá, eu não tenho nada de álgebra. Eu tenho só o quê? Aritmética. Porque todos os valores aqui, em tese, serão conhecidos. Percebe? Mas qual é o foco desse vídeo? Mostrar para vocês que existe uma relação clara entre raízes de um polinômio e seus coeficientes. Um cara estudou isso há um tempo atrás. Nós vamos falar dele na aula de amanhã. Ele descobriu algumas relações. Vocês já conhecem uma. Percebe que esta é uma relação que foi atribuída a um matemático árabe chamado Bhaskara, né? Árabe ou ele é indiano? Não sei. Pesquisem aí. É um dos dois. Esse indiano, que ficou conhecido como o criador da fórmula, na verdade ele foi fazendo algumas reduções, ele foi brincando com os coeficientes, assim como nós brincamos com coeficientes
numa equação do primeiro grau e chegou nessa resolução. Mas existe uma outra relação entre as raízes e os coeficientes. Alguns de vocês não gostam, mas ela é muito útil em alguns momentos. Que é o quê? A soma e o produto. Se eu falar que eu tenho uma raiz mais a outra raiz, eu estou chamando as raízes de R, eu vou chamar de, vou pôr aqui bonitinho, ó, R1 mais R2, isso é o quê? Menos B sobre A. Mais uma vez, eu tenho o quê? Coeficientes aqui. Eu tenho raízes do lado de cá e tenho o quê? Coeficientes do lado de cá. Se eu fizer R1 vezes R2, eu tenho C sobre A. Mais uma vez, eu tenho raízes de um lado e coeficientes do outro. Lembrando que esse valor de x que vai aparecer aqui é o valor da raiz. Né? Então, nada mais é... Por isso que aqui é mais ou menos. Né? Não é porque é mais ou menos alguma coisa. Essa equação é mais ou menos. Não, não é isso. Não é a conotação cotidiana, né? Coloquial de que uma coisa mais ou menos é uma coisa nem muito boa nem muito ruim, é uma coisa mediana. Não, esse mais ou menos, ele indica que existe uma raiz positiva e existe uma raiz negativa, ou seja, existem as duas possibilidades de valor. Ela pode ser única, mas existem as duas possibilidades de valor, por isso que tem mais ou menos. Inclusive, eu atribuo esse símbolo aqui um dos maiores problemas de vocês. Muitos de vocês, vou abrir um parênteses aqui, acreditam que raiz de 9 é igual a mais ou menos 3. Isso está errado. Nos reais, raiz de 9 só pode ser em 3. Tudo bem? Porque eu tenho algumas considerações aritméticas que eu tenho que fazer aqui e eu só posso dizer que raiz quadrada de um número é igual a 3, ou seja, um número positivo. Tudo bem? Mas professor, aqui você põe. Não, eu não ponho. Aqui, se aqui fosse 9, sairia 3. Significa que é menos b mais 3 ou menos b menos 3. Ou seja, são dois valores diferentes. Não significa que a raiz é negativa, né? Tem mais ou menos. Significa que a equação possui uma solução onde eu somo o valor de delta e existe uma solução onde eu subtraio o valor de delta de B e depois divido por 2A. Tudo bem? Esta relação, soma e produto, também usa isso. Vocês vão aprender comigo na aula de amanhã mais um pouco dessa relação. Nós vamos ampliar essa relação. Então a ideia do vídeo era mostrar para vocês assim, não é nada demais, eu só estou trabalhando com números. Tá? Aparece um monte de letra? Aparece, mas na prática são coeficientes que vocês conhecem. Então não tem segredo. Basicamente eu só vou trabalhar o quê? Coeficientes conhecidos para chegar no resultado, ou para me ajudar a chegar no resultado. Tudo bem? Fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau.